Olá, eu sou Valeriano Camargo e esse é mais um devocional diário. E o devocional de hoje é um devocional especial para o Dia dos Namorados. Sim, 12 de junho de 2026. Hoje vamos falar um pouco sobre o namoro. Não é esse o tema específico do nosso devocional, mas o, o tema do devocional se associa bem a ao tema do Dia dos Namorados, ao namoro. Vamos falar um pouquinho sobre o namoro, sobre a função do namoro e eu vou fazer associação com o nosso devocional. Vamos ler ele daqui a pouco. Falando sobre namoro, eu quero começar esse vídeo dedicando esse vídeo à minha namorada, Adriana Martins, a minha esposa maravilhosa, a minha companheira, a minha amiga, a minha confidente, a minha parceira de momentos de dificuldade, de momentos felizes, minha parceira de viagem, minha parceira de trabalho, parceira da criação das nossas crianças. Ela é uma pessoa maravilhosa que Deus colocou na minha vida e eu agradeço todos os dias pela vida dela. E no Dia dos Namorados, nós comemoramos não só o namoro em si, mas nós podemos comemorar sim a convivência leve, suave, a convivência gostosa, a convivência amistosa, a convivência que deve ser mantida mesmo depois do casamento. O namoro, ele não é um fim por si só. Então, agora eu vou falar do namoro antes de casamento. O namoro ele não deve ser tratado como um fim em si mesmo. A função do namoro é preparar o casal para o casamento. Então, o namoro ele deve morrer. O namoro, ele, se ele não morrer, ele não prestou, ele não funcionou. Namoro não é uma condição que deve ser mantida por muito tempo, não é algo a ser levado por anos. Também namoro não é algo para jovens, para crianças, para adolescentes, porque o namoro ele tem um fim específico. O fim específico do namoro é preparar aquele casal para o casamento. Então, o namoro ele não tem o fim específico de fazer com que aquele casal aproveite a jovialidade, aproveite os momentos ali não, vou tentar ser cuidadoso com as palavras. E hoje eu quero evitar fazer cortes nesse vídeo. O namoro não é feito para aproveitar um do outro, para o casal aproveitar a jovialidade um do outro, para ter desfrute sexual, para ter desfrute carnal. O namoro, a finalidade dele, o namoro, e aí um namoro cristão, um namoro baseado nas intenções de Deus, ele é feito para o casamento. Pronto, namoro é feito para casar. Então, não existe essa, vou namorar, eu sou jovenzinho, jovenzinha, tenho 15, tenho 16 anos, já posso namorar. Qual é a função do namoro para um jovem de 15, 16, 18 anos? Você vai casar agora? Não. Então, para quê? Só viver as paixões, ah, viver toques físicos, viver nas tentações que não devem ser permitidas. Então isso deve ser evitado, porque o namoro ele tem uma função. E a função do namoro é preparar aquele casal para o casamento, para a vida conjugal, para eles se tornarem, os dois se tornarem um só. Então o namoro ele tem que morrer. Se o namoro não morrer, ele não consegue frutificar, ele não muda de fase. O namoro precisa acabar para mudar de fase. Mudando de fase, ele vai se transformar no casamento e por meio do casamento ele vai frutificar. Como está escrito em João 12, 24. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. O namoro é um grão de trigo que é semeado, ele precisa morrer para dar fruto, porque se ele ficar só, ele não se desenvolverá, ele vai continuar sendo um indivíduo, cada um deles sendo um indivíduo,
individualmente nós não conseguimos frutificar, especialmente na intenção divina. Em 1 Coríntios 15, 36 a 38 está escrito: Insensato, o que semeias não nasce se primeiro não morrer. Então é necessário que haja morte do namoro para se chegar ao casamento. E o casamento é a frutificação do namoro. Mas não só a instituição casamento. Quando nós também morremos para nós mesmos, no namoro, para nos casar, nós morremos para tornarmos uma outra pessoa, porque quando o homem e a mulher se unem em uma só carne, eles já não são mais o homem e a mulher, eles são o casal. O casal se torna um só. Então, eles precisaram morrer para si mesmos, os dois, para viverem como um casal e viverem uma vida para Cristo, uma vida para Deus. Porque o objetivo do casal não é satisfazer a si mesmo, mas é juntos apoiarem um ao outro e suportarem um ao outro, direcionando um ao outro à salvação, direcionando um ao outro aos caminhos de Deus. E nessa direção aos caminhos de Deus, nós podemos sim usufruir muito como casal, usufruir muito do outro, do nosso parceiro, com muita alegria, com muita diversão, com muito prazer sexual, que é lícito, e não é apenas o sexo para a reprodução, porque o sexo ele vai acontecer, ele deve acontecer sempre, independente de questões de fertilidade, e só que o casal, individualmente, cada um tem que morrer. Não existe mais hoje a vida do valeriano. O valeriano tem uma vida privada, eu tenho a minha independência, eu tenho minha privacidade. O valeriano não tem privacidade nenhuma e não deve ter. O valeriano não tem senha de e-mail, escondida. O valeriano não tem bloqueio de acesso de celular, aplicativos de mensagem privada. Não tem. Valeriano não tem. A Adriana também não tem. A Adriana não tem uma vida particular, ela não tem individualidade dela. Claro que cada um tem o seu espaço de vivência, mas dentro da comunhão, dentro da unidade, dentro da abertura completa da vida do casal. O casal não pode ter segredo, o casal não pode ter essas individualidades que a gente ouve bastante aí nas mídias comuns. O casal não tem essa individualidade mais, porque o casal já não é mais o indivíduo, o casal são dois vivendo uma só vida, dois vivendo uma só vida, sendo uma só carne. Esse é o objetivo do namoro. Então, os namorados, individualmente, eles têm que morrer para suas individualidades. E o namoro, como instituição, também deve morrer para brotar um casamento. Então, nós usamos essa metáfora do grão de trigo para diversas situações diferentes, e essa é uma das aplicações possíveis, tá? Hoje é um dia bem especial, e nesse dia dos namorados, a gente tem que relembrar que, ainda que nós sejamos casados, é bom que aquele espírito do namoro ele esteja vivo em nosso coração. Não para retomar aquela possibilidade de não dar mais certo, de não ter mais um casamento, às vezes o namoro pode morrer mostrando que aquele casal não tinha viabilidade. Tudo bem? É uma das possibilidades da morte do namoro. Já no casamento não deve ser essa a leitura. O casal ele tem que continuar nutrindo aquela a, a energia do namoro, no sentido de levar um relacionamento com leveza, com brincadeira, com diversão, com desejo, com bastante desejo.
que infelizmente é comum que com o passar dos anos os casais eles diminuam a paixão e vão levando o casamento por amor, mas um amor com menos eros, né? Um amor com menos erotismo, com menos sensualidade, com menos prazer, com menos desejo. E nós devemos cultivar esse desejo um pelo outro, cultivar a vontade de estar fisicamente com o outro, cultivar o prazer pelo corpo do outro. E isso são sensações mais típicas dessa fase de namoro, de paixão, mas que nós precisamos manter vivas durante o casamento. É uma chama que tem que continuar acesa. E ela é cultivada com atenção, com carinho, com o diálogo. O diálogo é o principal de tudo. Você só vai namorar e casar com alguém que você tem a certeza absoluta de que você conseguiria passar o resto da vida conversando com essa pessoa. O diálogo é a chave para os relacionamentos. Se você, na fase de namoro, não tem prazer na companhia da outra pessoa, se você precisa sempre ter outras pessoas junto, só sai se for com os amigos, só sai com turma, só sai com galera, esse casamento não foi feito para você. Esse casamento não vai funcionar. Esse casamento só vai funcionar se você tiver prazer na companhia do outro. Então imagine se ficar 30 dias sem contato com mais ninguém, apenas com o seu namorado, a sua namorada, num futuro como esposo ou esposa. Você teria prazer na companhia dessa pessoa? De falar só com ela? Porque vai chegar um período que vocês vão ter basicamente só o diálogo. O vigor físico ele se esvai com o tempo. Uns mais cedo, outros mais tarde, mas a regra é que em alguns anos, na verdade, espera-se que muitos anos, demore muitos anos, mas vai chegar um tempo em que o que vai sobrar vai ser o companheirismo, o diálogo, a amizade. Essa pessoa com quem você está cultivando esse namoro, ela, ela seria a pessoa certa para você passar longos períodos só com ela? Longos períodos? Meses? Às vezes anos? Sem depender de contato com terceiros, sem depender de outras amizades? Vocês se bastam? Essa é uma pergunta que deve ser feita logo no começo. E o namoro vai servir para isso, para você conhecer aquela pessoa, para você entender como que é conviver com aquela pessoa, como que é conversar com aquela pessoa. Essa é a função do namoro. Então o namoro ele precisa, é bom que ele leve um tempo razoável, para você entender como que essa pessoa está disposta a se entregar. Qual é o nível de entrega dela? Essa pessoa está disposta a se sacrificar pelo relacionamento? Vocês juntos, cada um está disposto a se sacrificar, a sacrificar o seu ego pelo relacionamento? Por esse relacionamento que deve ser um relacionamento a três, o homem, a mulher e o Espírito Santo? Porque quando existe a definição para o casamento, deve ser feito um casamento em trindade. O casal e Cristo. Cristo cuidando da união. Cristo vai balizar essa união. E um cônjuge ajudando o outro a buscarem a Cristo. Os dois buscando a Cristo. E nessa caminhada tem que ter muita paciência, tem que ter muito perdão, porque os dois vão errar muito, os dois vão se exaltar, os dois vão ter problemas, os dois vão ter dificuldades, os dois vão ter dias ruins, os dois vão ter dias muito bons. E a vida não é balizada só pelos dias muito bons, pelos momentos maravilhosos, mas é balizado por como você enfrenta os dias ruins. Você vai enfrentar os dias ruins com falta de paciência, com grosseria, com brigas, ou você vai buscar no Espírito Santo a paciência, a longanimidade, a paz de espírito e o amor? Devemos, então, antes de formalizar o casamento, buscar a orientação do Espírito Santo, porque se não tivermos,
os frutos do Espírito Santo em nossas vidas, nós dificilmente vamos conseguir levar um relacionamento saudável, cultivando o amor, a paz, a paciência, o perdão. Devemos perdoar. Todos os dias vai ter alguma situação, ou mais grave ou menos grave, alguma coisinha ou outra vai ter uma dificuldade que vai demandar esse perdão, vai demandar esse jogo de cintura, vai demandar um traquejo ali, uma paciência. Às vezes a gente vai ouvir coisas que a gente não gosta e depois vai ter que relevar. Porque essas dificuldades passam também, os momentos ruins passam. E tudo isso, para tudo isso, nós precisamos de uma constante presença do Espírito Santo. E para ter essa constante presença do Espírito Santo, devemos sempre buscar a Deus por oração. Buscar a Deus orando, orando sem cessar, entregando a premissa do dia, acordando cedo e já orando para Deus cuidar do casal, cuidar da família, cuidar da casa, cuidar do trabalho, cuidar da fonte de receita, cuidar da provisão do lar. Entende? Orar sem cessar, orar todos os dias, buscando sempre a orientação do Espírito Santo. Um casal que busca o Espírito Santo tem uma probabilidade muito maior de enfrentar as dificuldades, e romper essas barreiras com paz, com serenidade. É assim que nós devemos viver. Não é fácil, não é fácil. O casal crente também passa por dificuldades, todos passamos. Nós podemos enfrentar dificuldades financeiras, podemos enfrentar dificuldades com problemas de saúde, podemos enfrentar dificuldades com problemas de relacionamento, com amizades ou com famílias. Então, precisamos que o Espírito Santo habite em nós e cuide de nós. E nesse dia, essa mensagem, ela queimou no meu coração. Então, eu vou, para o vídeo não se alongar muito, eu vou ler aqui um pouco rápido o devocional de hoje, mas façamos essa correlação. Dia 12 de junho, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Conhecer a vontade de Deus é o ápice de toda sabedoria. Viver no centro da sua vontade aniquila toda falsidade que há na religião e põe um selo de veracidade na obra que fazemos para o Senhor. Você pode ser rico e ainda assim miserável se não fizer a vontade de Deus. Mas se fizer a sua vontade, por mais que tenha pouco, você terá paz no seu coração. Você pode ter fama e riqueza e ainda assim ser desprezível, fora da vontade de Deus. Mas se fizer a sua vontade, mesmo no anonimato, será feliz. É possível padecer mesmo tendo boa saúde, distante da vontade de Deus. Mas dentro de sua vontade, até em meio ao sofrimento, você terá alegria. Você pode ser insignificante e derrotado até mesmo quando for prestigiado, se não fizer a vontade de Deus. Mas terá paz e tranquilidade até quando for perseguido, contanto que esteja no centro de sua vontade. A Bíblia revela que o Senhor tem plano para todos nós e que, se vivermos em constante comunhão com Ele, o Todo-Poderoso nos mostrará a direção a seguir e nos guiará até cumprir este plano. Oração do dia. A tua vontade deve estar em primeiro lugar em tudo o que faço em minha vida, Senhor, e creio que tu me guiarás, pois sou teu filho. Olha que bênção. Isso que eu desejo a vocês, que Deus esteja no centro da sua vontade, que Deus seja o centro da sua vida e Ele vai te guiar. Ele vai guiar o seu namoro, o seu casamento, vai guiar a sua profissão. Ele cuidará de vocês. Então coloque Ele no centro, dedique sua vida a Deus. É isso que eu desejo a vocês. Tenham um excelente Dia dos Namorados. Fiquem todos com Deus.